Glória a Deus. Tende as mãos para cá, irmãos. De toda a reverência, porque Deus vai continuar falando, amém? Pai amado, aqui está o teu filho, Deus. Eu creio, Pai, que o teu Espírito Santo convidou ele nesta noite, para que ele venha ser um canal de bênção, papai, para esta igreja. Não aquilo que nós queremos, mas o que necessitamos, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus, amém? Aplaude o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade. Gostaria também de agradecer a minha amada esposa, que sempre nos apoia, é a minha parceira, é minha amiga, né, e a minha ajudadora. Também eu queria agradecer também o amado pastor dessa igreja, o pastor Hildebrando, pelo convite e também pela confiança de estar entregando aqui essa confiança, né, esse altar maravilhoso do Senhor. Saúdo também a todos aqui da tribuna, né, os missionários, os presbíteros, também os cooperadores também, que Deus abençoe a todos vocês, amém? No texto que acabamos de ler, já no versículo de número 3, Deus já nos abençoa. Deus, ele já está nos abençoando. Notem que quando Jeremias ele desceu à casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Olha, irmão, Deus ele não espera a sua decisão, Deus ele não espera a sua escolha para começar a trabalhar. Quando ele te chama, ele já começou a trabalhar. Aleluia! Oh, glória! Deus começou a trabalhar a seu favor antes de você orar. Antes de você se arrumar para vir hoje na igreja, Deus já estava trabalhando a seu favor. Aleluia, toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Mas Deus usa o exemplo do oleiro para se revelar a Jeremias. Revelar o quê? Revelar a sua identidade. Mas Deus ele se compara ao oleiro. E talvez você pergunte: o que é um oleiro? O que ele faz? O oleiro ele é um artesão que trabalha com barro. Ele faz utensílios de barro. Neste caso aqui, ele faz vaso de barro. Aleluia, Deus seja louvado. Aleluia. Mas aí você me pergunta: mas o que tem a ver um profissional que trabalha com barro e Deus? Deus trabalha com barro? Lá em João, capítulo 9, no versículo 6, Jesus ele se depara com um homem cego de nascença. E ao contrário do que Jesus vinha fazendo, que era já de costume, ele não curou esse homem dizendo palavras de: você está curado, a tua fé te salvou, vai na tua força. Não. Jesus ele faz algo diferente. Ele faz uma atitude peculiar. Ele cospe no chão. E
E isso me intrigava muito. Por que que Jesus cuspiu no chão? Naquela época, para o judeu, pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, isso era considerado uma maldição. Então, quando um judeu se defrontava com alguém com algum tipo de deficiência, ele cuspia no chão. Esse ato de cuspir no chão é uma declaração de que a sociedade te despreza e é uma condenação. Sim, a sociedade está dizendo, você não presta para nada, a única coisa que você presta é viver de esmola. Mas Jesus, ele cospe no chão, ele se abaixa e ele se levanta. Aleluia. Em seus dedos está parte do cuspe, que significa a rejeição da sociedade para alguém que foi esquecido pela sociedade. Jesus, ele pega o que é desprezado para revelar o seu amor. Jesus, ele pega o que foi condenado pela sociedade para dizer, eu te dou a salvação. Jesus, ele pega aquilo que o mundo desprezou e declarou, é o fim, acabou, o seu futuro está definido, você vai viver de esmola. E Jesus, ele unge os olhos daquele cego numa autodeclaração que eu mudo a sua história, eu vou fazer um renovo, você não é condenado, você não é excluído, porque Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito. Pelo quê? Por amor. Aleluia, louvado seja Deus. Só que não para por aí. Jesus, quando ele se abaixou, ele começou a mexer ali no chão, na terra, e ele formou, algumas bíblias vai dizer que é uma porção de lodo, outras bíblias vão dizer que foi uma porção de barro, e é nessa linha que eu quero seguir. Jesus, ele cospe na terra, e da terra saiu barro, e ele cura aquele cego com barro. Mas por que Jesus curou um cego com barro? Aí nós vamos ter que voltar lá em Gênesis, no capítulo 2, na criação do homem. Ajuntou Deus uma porção de pó da terra. Esse pó da terra, aqui no ocidente, é conhecido como argila, aquela terra vermelha. É diferente da terra. Ele ajunta aquela argila. E o texto vai dizer que ele forma ali um ser humano. Só que não está vivo, é um boneco apenas. Só que para moldar, ele precisa de um outro elemento. Porque o pó da terra, ele não ajunta e fica firme, ele vai precisar de mais um elemento. Esse elemento é a água, que também é a representação do Espírito Santo. E quando Deus molda aquele boneco, ele molda aquele boneco na imagem e a semelhança dele, lembrando, um boneco feito de barro. Sim, eu e você somos barro. Deus, ele conhece a sua anatomia. Deus, ele conhece tudo por dentro, a sua estrutura. Deus te conhece por fora, porque foi ele que te criou. Nós somos barro e é por isso que ele se apresenta como oleiro. Deus conhece e entende de barro. E aí nós conseguimos entender o porquê que Jesus usa barro para curar o cego. Sabe por quê, meus irmãos? Porque somente barro conserta barro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Meu Deus! Só que o oleiro, ele vai ter que preparar a sua obra. Então, tem estágios para serem seguidos antes de fazer o vaso. Existem processos. E o próprio Deus segue esses processos.
Primeiro, o oleiro, Deus, ele separa a matéria-prima, a argila. Só que ele não vai usar essa argila, ele vai passar na peneira para tirar as impurezas. E depois que ele tira essas impurezas, ele espalha em cima da bancada para tirar também as pequenas sujeiras que a peneira não conseguiu filtrar. Sabe o que Deus está falando? Sabe por que ele tem que tirar as impurezas e as pequenas coisas? Porque isso aí pode atrapalhar na confecção do vaso. Os irmãos conseguiram entender? Deus, ele pega a matéria-prima, eu e você que estava jogado lá fora, argila, barro. Só que o Espírito Santo, ele vai passando a peneira em nós. Ele vai tirando as impurezas, ele vai tirando as sujeiras. Você mentia, agora você não mente mais. Você se prostituía, ele já vai arrancando da sua vida. Ah, eu era viciado, ele vai tirando. E ele vai tirando, vai limpando, porque isso se chama processo de libertação, processo de santidade. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele vai te preparando para o quê? Para entregar de volta na mão do oleiro, para o oleiro continuar a confeccionar o barro. Aleluia. Só que Deus, ele vai pegar a água e ele vai jogar naquela porção de argila e vai formar o barro. E ali ele começa a moldar o vaso. E o vaso começa a pegar a aparência. E Deus começa a modelar. E Deus vai modelando. Com suas mãos ele vai modelando. E quando a aparência está de vaso, lembrando, ele tem aparência de vaso, mas ele ainda não é vaso. Ainda não está pronto. O que tem de crente achando que é vaso, sem estar pronto. O que tem de crente achando que só porque tem uma boa eloquência, só porque fala bem, é pregador. Só porque canta bem, já é levita. Só que ele ainda não passou pela fornalha. Isso aí é crente que não passou ainda pela prova, não foi aprovado por Deus, não sabe o que é passar por um deserto. O vento ainda não bateu em sua casa. E sabe o que acontece com esses vasos ocos? Quando bate na sua porta o vento, quando ele passa pelo deserto, quando ele enfrenta uma tempestade, ou quando ele entra na fornalha, ele não suporta, ele não aguenta, ele não tem estrutura. Provavelmente ele sai da igreja, ele se desvia. E não só isso, ele sai falando mal do pastor, da liderança, do irmão, da irmã. Sabe por quê? Tudo porque ele não respeitou os processos. Ele não teve paciência, ele não soube esperar. Esperar, obedecer e ter paciência é uma virtude. Nosso irmão presbítero, na sua palavra inicial, ele diz sobre a invasão, a conquista de Jericó. Só que algo me chamou a atenção. Deus, ele deu uma ordem: não faça nada, não abre a boca enquanto eu não mandar. Obediência e paciência. Processo. É que nós somos topetudos, nós temos a mania de querer achar que nós sabemos mais do que o Criador. A criação quer saber mais do que quem nos criou. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Existem dois tipos de terra: a terra e o pó da terra. Como nós já sabemos, o pó da terra se chama argila. Então existe argila e terra. Mas como nós podemos diferenciar essas duas matérias-primas? Assim como no joio e o trigo, isso é obra do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai afirmar que quando o vento, que é representado pelo Espírito Santo, ele sopra, o trigo ele se dobra. Só que o joio, o topetudo, ele não se dobra. E quando você debulha, ele não tem nada, é oco, é vazio. Assim como a terra e a argila. A água também representada pelo Espírito Santo, quando é jogada na argila, se torna barro. E Deus trabalha com barro.
Só que quando nós pegamos a água representando o Espírito Santo e jogamos na terra, vira lama. Deus não trabalha com lama, ao contrário, a única referência de lama na Bíblia é que Deus nos tirou do lamaçal de pecado. O que tem de crente, vaso de lama nessas igrejas, que sai pregando somente prosperidade, vai pregando também que Deus vai fazer aquilo que você determinou. Irmão, Deus não vai fazer nada que você determinou. Ele fazendo ou não fazendo, Ele já fez muito por nós. Nós é que precisamos descer. E se Ele não fizer nada, nós temos que ser gratos, porque Ele nos deu tudo. Ele nos deu a vida eterna. Se hoje você é salvo, assim como a minha esposa falou aqui, olha o que Deus fez lá no passado. Você nem precisa ir muito longe. No começo do ano até esse ano, quantas batalhas, quantas conquistas, quantas tristezas e quantas alegrias você teve. E se enganem quem acha que perder batalha e tristeza não é também bom para o crente. Sim, isso é bom porque faz o crente ter firmeza, pegar músculo espiritual, crescer espiritualmente. Porque nas igrejas hoje tem muito crente mimimi. O pastor ele dá uma bronca, o crente já quer ir embora. O irmão quer corrigir o outro irmão, tem medo. Porque senão o irmão pode se magoar. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Só que esses vasos de lama, que são verdadeiros animadores de púlpito, que só sabem falar de prosperidade, só sabem falar do eu. Cadê o culto de arrependimento? Cadê o culto? Cadê o culto que vai falar que se você não se converter, você vai direto para o inferno? Se você não aceitar Jesus, o seu futuro já está traçado, é o inferno. Hoje ninguém tem mais medo de inferno. Hoje não se prega mais arrependimento, senão a igreja fica vazia. Hoje pintam a igreja de preto para agradar os irmãos. Hoje passam até funk na igreja para agradar a juventude. O crente que é vaso de lama, no meio da semana, ele liga para outro irmão da igreja e fala: quem é que vai pregar no domingo? Aí é o pastor fulano: eu não vou não gosto dele não. Quem é que vai cantar? Ah, é aquele grupo ali, tem unção não vou não. Meu amigo, minha amiga, quem foi que disse que o culto tem que te agradar? É você que tem que agradar a Deus. É você que tem que prestar culto a Deus. E se Ele for bondoso e amoroso, Ele derrama a sua glória sobre a igreja. Ele passeia no meio da igreja. Você vem para a igreja, às vezes, pedir bênção, pedir vitória, pedir uma porta aberta. Isso não é errado, não. Só que o que acontece quando nós viemos atrás da bênção e nos esquecemos do abençoador? Nós deixamos de conhecer ao nosso Criador. Só que quando você vem atrás do seu Criador pelo que Ele é, tudo que você precisa você recebe. Tudo que você precisa você recebe. Aleluia. E sabe qual é a diferença do crente vaso de barro e vaso de terra, vaso de lama? A diferença é a fornalha. Porque queira você esteja pronto ou não, vai chegar o dia da fornalha. Deus vai te colocar na fornalha. Não adianta espernear, não adianta sair da igreja. Se você sair da igreja, não esquenta não, você cai na fornalha do diabo lá fora. O mundo também tem fornalha e é pior, porque é sem amor. A Bíblia vai nos ensinar que Deus, quando nos castiga, nos corrige, é por amor, é porque Ele nos ama. Mas lá fora, ninguém te ama. Lá fora eles querem sim te castigar, por puro prazer. Quando o vaso de lama é colocado na fornalha, ele racha todo e ele se desfaz. Assim é esse crente vaso de lama. Que Deus tenha misericórdia. Só que esse vaso, quando
quando Deus está moldando e ele termina de moldar, ele ainda está mole, não tem firmeza nenhuma. Só que Deus ele não põe na fornalha direto, porque não tem estrutura ainda. É novo convertido, acabou de entrar. Ele ainda usa bermuda, ele ainda usa brinco, ele ainda fala palavrão. A gente tem que ter paciência, porque a obra é do Espírito Santo, não é nossa. Não é por força e nem por violência. Para tudo existe um tempo. Só que Deus ele vai fazer um outro processo. Ele vai deixar aquele vaso secar. Só que nesse processo onde o vaso vai secar, pode bater algum ventinho e o vaso pode pender para a esquerda ou pender para a direita. E o que o oleiro faz? Deus ele fica do lado desse vaso durante esse processo. E ele pega a água, representando o Espírito Santo. Ele pega a água e o vaso entortou para um lado, ele vai endireitando para o outro. E entortou para o outro lado, Deus pega a água e vai modelando até endireitar. Enquanto tem água no barro, ainda dá para moldar. E enquanto tem água no barro, ainda tem salvação. E enquanto tiver água no barro, ainda há esperança. Eu vou explicar. Enquanto existe ainda Espírito Santo na sua vida, ainda dá para moldar. Enquanto existe Espírito Santo na sua vida, ainda tem salvação. Enquanto tem Espírito Santo na sua vida, ainda há esperança. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Um fato interessante. Deus, quando ele se revela aqui para Jeremias, ele está dizendo que ele é semelhante ao oleiro quando faz a sua criação. Nós, o ser humano. Só que um detalhe pode até passar despercebido. O oleiro, ele suja sua mão com barro para ir moldando o vaso. Então isso quer dizer que Deus ele coloca a mão no barro para formar o ser humano. Olha que grande, gente. Na criação, a palavra de Deus é tão poderosa que quando ele fala haja luz, vem à existência a luz. Quando ele vai criar as árvores frutíferas, ele fala que haja árvores frutíferas segundo a sua própria espécie. Quando ele vai traçar para seres viventes, a palavra dele é suficiente. Que haja aves no céu, que haja peixes e animais no mar, e que haja animais na terra. Tudo foi feito pela sua palavra. Só que quando chega a vez do ser humano, Deus ele não pronuncia nenhum som de sua boca. Ele arregaça suas mangas. Ele suja as suas preciosas mãos para moldar o barro. Primeiro ele suja pegando a argila. Depois com a água ele forma o barro. E ele com as suas duas mãos, ele vai sujando a sua mão de barro. E eu imagino em seu rosto aquela satisfação, aquele sorriso. Sabe por que Deus ele coloca as mãos na sua criação? Porque ele quer se envolver com a sua criação. Deus ele quer se envolver com você, assim como desde a criação, quando ele vinha no final da tarde para se envolver com Adão, ali foi interrompido essa convivência, essa comunhão, por causa do pecado, por causa de uma queda. Só que em Jesus, como o irmão falou, segundo Adão, ele mudou a natureza humana, ele mudou as características. Nós não somos mais nascidos em pecado. Nós que somos cristãos, nós que nos lavamos, nos remimos, recebemos uma roupa, uma veste pura e somos lavados no sangue do Cordeiro, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Então Deus ainda quer se relacionar comigo e com você. E essa noite Ele se declara a você. É um Deus amoroso, é um Deus que amou tanto você, que deu o seu único filho. É um Deus que a Bíblia vai descrever Ele com um amor tal. Esse amor tal é que não tem explicação o quanto que Ele te amou.
Aleluia. Glória a Deus. O próprio Deus, ele segue os processos para fazer o ser humano, para fazer o vaso. Só que tem gente que coloca os pés na frente das mãos. Tem gente que quer pular processo. Calma, vai chegar a sua hora, vai chegar o seu dia. Assim como na palavra inicial, espera Deus dar a ordem. Deus ele está te preparando. Assim como nós vemos lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo também de morrer. Há tempo de plantar, mas também é tempo de colher. Há tempo de ser pó, há tempo de ser barro. E vai chegar o tempo e a hora em que você vai ser vaso e vaso de honra. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Meu Deus! Oh, aleluia! Até aqui o Senhor entregou essa mensagem. O que passar daqui é braço, é carne. Eu não posso fazer isso. Eu também não posso entregar o microfone sem obedecer o que o Espírito Santo me manda fazer. Com a permissão do pastor, com a permissão também dos irmãos. Eu gostaria de saber se nessa noite tem alguém visitando a gente que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus? O irmão? Qual o nome do irmão? Marcos. Marcos, Deus ele te conhece, assim como foi falado aqui. Deus ele conhece o seu interior, ele conhece as suas tristezas, as suas lutas, o seu anseio. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe tudo que você está necessitando. Ele sabe as perseguições que você passa. Ele sabe a dificuldade que você tem. Só que essa noite ele te encontrou. Ele te encontrou e ele gostaria de fazer um convite para você. Você não é forçado a aceitar. Saiba que Deus é amor. Deus ele não força ninguém. Eu também aqui, eu não vou também fazer show. Porque Deus ele não precisa de show. Deus não precisa para pedir para ninguém dar um glória a Deus. Deus ele não precisa de nada disso. Mas se essa palavra, essa humilde palavra singela, se ela fez efeito no seu coração, e se você quer testar, quer provar um pouquinho do que todas essas pessoas já provaram, porque todos aqui já passaram por esse momento. Todos nós estávamos lá fora no mundo, nós não conhecíamos a Jesus. Tem alguns aqui que foi tirado do mundo das drogas. Tem alguns aqui que foi tirado do mundo da mentira, da prostituição, do roubo, de outra religião. Esse Jesus que é um Deus amoroso, ele quer ter comunhão com você, ele quer mostrar o quanto ele se importa com você, o quanto ele te ama. Se essa mensagem entrou em seu coração e você crê em seu coração que o Espírito Santo ministrou ela para você, e se você quer tomar essa decisão, vem aqui na frente receber uma oração. Se você quiser, você pode aceitar Jesus no seu coração. E eu te garanto uma coisa, as lutas não vão parar. Só que Jesus vai estar ao seu lado em cada uma delas. Na fornalha, não sei se você conhece, mas sobre fornalha, a Bíblia vai falar que existia 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram jogados dentro de uma fornalha quente para morrer. Só que eles não morreram porque Deus estava com eles. Jesus estava ao lado deles. E hoje Ele quer estar ao seu lado. Então Ele te chama de braços abertos. Vem aqui na frente aceitar Jesus em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, aleluia. Pode ser muito tarde. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia.
Aleluia. Oh, glória. Há alguém aqui também que já esteve aqui no seio do Senhor, só que por alguma razão, algum motivo, se desviou dos caminhos, ou simplesmente porque cansou na caminhada? Isso aí é normal, a gente cansar na caminhada, nós somos humanos. Nós se decepcionamos com pessoas. Há alguém no nosso meio que abandonou os caminhos e essa noite quer retornar para o Senhor? A irmã já está aqui na frente. Aleluia. Oh, glória. Eu também gostaria, com a permissão, de falar também. No começo dessa ministração, Deus ele fala para Jeremias descer à casa do oleiro, porque lá ele ia falar. Jeremias recebeu um chamado e aceitou. Só que tem gente aqui dentro que recebeu um chamado para fazer algo aqui dentro da igreja. Só que você fugiu. Você fez como Jonas. Você fugiu desse ministério. Eu não estou preparado. Mas quem te prepara é Jesus. Quem te prepara é o Espírito Santo. Cadê você que você não está exercendo o ministério? E é para você exercer o ministério. Só que você, por algum motivo, você não está exercendo esse ministério. Dá um sinal aí se você tem um ministério, você foi chamado e não está exercendo esse ministério. Porque hoje Deus te chama. Assim como Ele chamou Jeremias. Levanta e vem. Tem alguém assim? Tem alguém? O silêncio diz que não. O irmão? Deus abençoe. Deus seja louvado. Irmã? Por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida, a minha alma, os meus problemas, as minhas dificuldades em tuas mãos. Senhor, dá força, dá graça, me ajuda a continuar este caminho até o dia da tua vinda. Jesus, me recebe, me abraça. Eu preciso de ti, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá a vitória. Jesus, nesta noite eu retorno para os teus braços. Peço perdão glória a por Deus. tudo aquilo que eu fiz que não te agradou. Jesus, me recebe e retorna o meu nome no livro da vida e me dá força para que eu fique firme nos teus caminhos até o dia da tua vinda. A Ele a glórias, a Ele a glórias, a Ele a glória, pra sempre, amém. Sempre amém. A Ele a glória, a Ele a glórias, a Ele a glória, pra sempre, amém.
coisa, o que dele